Ô, Madeleine, o fato de ele ser um deputado federal, Nicolas Ferreira, a frase mais forte e direcionada a Lula e aos ministros do Supremo foi do pastor Do evangélico, né? pastor. O Nicolas estava do lado, deram uma risada, mas a frase mais forte de quebrar a mandíbula é de Lula. Mas Nicolas Ferreira também falou em violência, né? Falou em violência e estava ali. E alguns estão falando quais são as consequências que isso podem acarretar para Nicolas. Você mesmo disse aí que hoje em dia as pessoas que falam esses absurdos, que às vezes têm punições muito severas, né? Foi o que você disse. Por exemplo, aqui a repercussão nas redes, inclusive de parlamentares, André Janones, que é o adversário de Nicolas Ferreira nas redes, Era né? amigo até ontem, né? Era amigo até ontem, aí na eleição virou adversário, porque esses dois faziam esse tipo de vídeo juntos, né? Aí agora ele tá inimiguinho. Eu não gosto disso, Fabiola. Essa gente não é honesta. Fala aqui, ó. O deputado e um pastor usaram a religião para pregar a violência. Nicolas e o pastor ameaçam o presidente. Quando nós falamos em Bolsonaro, em bolsonarismo, nós estamos falando de justiça. Eu quero ver Bolsonaro inelegível, preso, responsabilizado pelos atos, mas jamais preguei violência contra o mesmo. Total repúdio às falas do deputado Nicolas Ferreira e do pastor Anderson Silva. Eles não têm procuração para falar em nome de Deus e nem de evangélicos. Aí tem outras repercussões. A deputada Duda Salaber falou: o pastor disse que cristãos devem pedir a Deus para quebrar a mandíbula do presidente. Não foi esse o cristianismo que aprendi e que vivo. E aqui, ó, Gonzo, um moleque equivocado e mal intencionado. Enfim, e foi justamente o Vinícius Betiol que foi o que acabou divulgando tudo isso em relação a esse podcast que foi gravado há um mês, foi divulgado acho que há um tempo atrás, na verdade, e que vazou agora. Você acha que pode ter alguma consequência para o mandato de Nicolas Ferreira ou não vai dar em nada? Acho difícil, Fabiola, a não ser que comece a se pegar esse tipo de coisa e você escolhe, não é pelo que fala, é quem fala. Se começarem a eleger quem fala e usar um peso, uma medida porque você gosta, um peso, uma medida porque você não gosta, isso aí, obviamente, pode dar problema. Agora, se a régua for o que a pessoa fala e for colocar na mesma régua tudo o que todas as pessoas falam, inclusive quem posa de bonzinho e persegue mulher, ameaça, eu acho que aí a gente chega num termo mais correto. Essa questão de cercear o que se fala, o judiciário vai ter que dar um jeito de não ficar essa salada, porque, por exemplo, nós estamos falando aqui do Nicolas Ferreira. A deputada Tabata Amaral, o que eles estão falando é que você deveria rezar para que acontecessem coisas muito violentas. Ele não falou, vai lá fazer isso com o cara. Ele não disse isso diretamente. Disseram isso diretamente para quem? Para a deputada Tabata Amaral. Temos que dar a ela o tratamento de beleza mais efetivo do mundo, o taco de beisebol na cara, tão eficiente que nem a mãe dela vai reconhecer depois. E uma pessoa que também dizia várias outras coisas dela, do tipo, não adianta, ela não vai dar para você. O sugar daddy dela é o Lehman. Então o cara falou, tem que pegar um taco de beisebol e dar na cara dela de uma forma tão eficiente que nem a mãe dela vai reconhecer depois. Isso foi para o judiciário. A deputada Tabata Amaral foi condenada a pagar R$ 5.000 para o advogado de quem disse isso. Então, como é que nós vamos pacificar essa questão? É quem fala ou é o que fala? Porque ou então eles têm liberdade para falar isso, e o julgamento da Tabata está certo, ou então não tem. E o julgamento dela está errado. Esse que é o problema. Eu não sei como o judiciário vai fazer para pacificar isso, porque o juiz ele é independente em suas decisões, essas questões são subjetivas, mas a gente está vivendo num país onde você ameaçar diretamente uma deputada é liberdade de expressão, ainda ela tem que pagar o seu advogado. Como é que a gente está discutindo o que esse outro está falando? Não era para ser evidente que a regra é essa? O problema é a gente não ter regra, Fabio. Quando não tem regra, quando a regra é a cara do freguês, quando a regra é personalista, a gente entra num terreno muito pantanoso para a liberdade de expressão, tanto em termos de excessos, quanto em termos de censura. E é nesse terreno que a gente está precisamente agora.